Se tu tá procurando a diferença entre o verbo haver e o existir, e o que acontece quando tu tira um e substitui pelo outro, tu chegou no lugar certo. Fala galera, André aqui, e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o verbo haver e existir que por acaso tu não aprendeu no colégio. Esse conteúdo, ele faz parte de uma pesquisa que eu faço para tentar ajudar a galera do concurso e alunos de um modo geral a aprender melhor português, beleza? Então se tu já gostou da ideia desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E sim galera, antes que eu esqueça, gostaria de dizer que eu dividi esse conteúdo em 2 passos simples que com certeza vão tirar sua dúvida, beleza? Então feita essa apresentação inicial, vamos ao conteúdo. Bem galera, já aqui na tela do meu computador, e começando a dizer para vocês que é impossível você aprender sobre verbo haver e existir sem passar pelo tema de sujeito. O tema de sujeito é um dos primeiros temas que você estuda quando está estudando análise sintática. Então, se tu quer saber sobre diferenças entre o verbo haver e existir, necessariamente tu tem que passar pelo estudo do sujeito. E por que estou falando de sujeito inexistente se tu veio até aqui querendo saber sobre o verbo haver e existir? Então eu te digo que a resposta a essa tua dúvida se encontra exatamente no conteúdo que eu vou dar hoje, que eu só vou sossegar quando eu estiver saindo daqui com a sensação que aprendeu de uma vez por todas esse conteúdo. E como eu falei, eu dividi essa aula em 2 passos simples que certamente te farão compreender. Eu brinquei aqui, eu espero, coloquei uns risozinhos aqui, que é o que eu espero na realidade. Então para começar pessoal, a primeira coisa que tu deve ter em mente sobre o verbo haver, e eu te peço que tu coloque toda a tua atenção para esse momento dessa aula, é a seguinte: quando o verbo haver estiver significando ou existir, que é o que a gente quer analisar, ou ocorrer, ou acontecer, obrigatoriamente, eu fiz questão de colocar aqui em negrito, obrigatoriamente 3 coisas vão ocorrer. Então repetindo, coloca a tua atenção nesse momento da aula. Esse vai ser o teu diferencial na hora de estudar português e de passar nos concursos. Então coloca a tua atenção, olha o que eu estou te dizendo. Quando o verbo haver estiver significando ou existir, ou ocorrer, ou acontecer, 3 coisas obrigatoriamente vão ocorrer. E quais são elas? O sujeito será inexistente, esse verbo haver será obrigatoriamente transitivo direto, e aquilo que a gente pensa ser no sujeito da oração, na realidade é o objeto direto, tá bom? Repetindo, o sujeito será inexistente, o verbo haver será obrigatoriamente transitivo direto e aquilo que a gente pensa ser sujeito da oração, na realidade é objeto direto. Coloquei aqui em letras garrafais. Você não precisa se preocupar o que são essas coisas, apenas mentalize o que é que o verbo haver, quando está significando existir, ele acarreta na frase. Se você está lendo uma frase e você identifica o verbo haver e em seguida identifica que ele está significando existir, você já percebe e já define que o sujeito é inexistente. A segunda coisa é que aquele verbo haver será transitivo direto. E a terceira coisa é que aquilo que a gente pensa ser o sujeito da oração, na realidade é o objeto direto. Então, dada essa definição que eu quis que vocês atentassem e decorassem, se você não decorou, volta um pouquinho nessa aula, aprende isso porque a gente vai analisar agora a nossa primeira frase, a nossa frase exemplo para essa aula, tá bom? E a nossa primeira frase é: havia estranhos na sala. Eu te pergunto, isto é uma frase? Faço uma outra pergunta. Isto é uma oração? Se você tem alguma dúvida sobre o que é frase e o que é oração, eu vou deixar aqui na descrição um link onde, através da minha abordagem sobre os temas de língua portuguesa, eu explico para vocês direitinho o que é frase e o que é oração. Então, falado isto, então vamos à frase. Havia estranhos na sala. A primeira coisa que tu tem que perguntar é a seguinte: tem verbo haver na frase? Tem. Havia estranhos na sala. Então tem o verbo haver. Tu identificou que tem o verbo haver, a segunda coisa que tu pergunta é: esse verbo haver está significando existir, ocorrer ou acontecer? Sim. Está significando, neste caso, existir. Baseado no que eu te falei anteriormente, que está aqui em azul, quando o verbo haver está significando existir, obrigatoriamente o sujeito da frase quem é inexistente. Não existe sujeito. A segunda coisa é que o verbo haver é transitivo direto. E a terceira coisa é que aquilo que a gente pensa ser sujeito, na realidade é o objeto direto. Então, o sujeito é inexistente, haver é um verbo transitivo direto e estranhos é o objeto direto. Por que estranhos parece ser sujeito? Havia estranhos na sala. Porque muitas vezes na escola a gente aprende assim: o que é que havia na sala? O que é que havia na sala? Aí você responde: estranhos. Havia estranhos na sala. Ah, então estranhos é o sujeito. Está errado. Quando você está estudando o verbo haver, você tem que colocar uma lupa sobre o tema do verbo haver. E eu estou colocando uma lupa
sobre frases quando o verbo haver está significando o quê? Existir, ocorrer, acontecer. E quando isto acontece, só importa essas três coisas que eu falei. A frase, o sujeito é inexistente, o verbo haver é transitivo direto e aquilo que a gente pensa ser sujeito, na realidade é o objeto direto. Então estranhos aqui, ó, é o objeto direto. Outra dúvida que comumente vocês têm é a seguinte: por que que estranho está no plural e o verbo haver está no singular? Essa dúvida ela é muito boa. Foi uma dúvida que por muito tempo eu tive essa dúvida. Eu por muito tempo passei tendo essa dúvida e errando nas provas, errando ao fazer os exercícios. E a partir do momento que eu comecei a estudar com esse critério de colocar uma lupa sobre os assuntos com tranquilidade, não adianta você querer aprender português por resuminhos, você não vai aprender. Então, colocando essa lupa, eu percebi por que não haviam estranhos na sala. E a razão é simples, pessoal, porque existe um princípio da língua portuguesa que diz que o verbo, ele concorda com o sujeito. O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Eu faço questão aqui de ser bem enfático. Aí eu te pergunto, pelo que a gente acabou de aprender, estranhos nessa frase é o que? É o sujeito? A gente acabou de ver que estranhos nessa frase é o objeto. Então o verbo haver não precisa concordar com estranhos, porque verbo só concorda com o sujeito. E estranhos não é sujeito. Daí esse verbo, ele não vai ser haviam, ele fica no singular. Eu faço uma outra pergunta para você. Quem é o sujeito da oração? A gente viu que o sujeito da oração é um sujeito inexistente. Ou seja, não existe sujeito. E se não existe sujeito, o verbo tem que concordar com o quê? Com o sujeito, mas ele não existe. Logo, esse verbo vai ficar no singular. Eu espero que tu tenha compreendido. Eu sempre uso o recurso de voltar ao vídeo, ouvir. Eu vou deixar esse conteúdo aqui, onde eu explico detalhadamente com uma linguagem próxima. Eu não coloco linguagem de gramática aqui. Você lê, você parece que está conversando comigo, para que você entenda detalhadamente. Eu gostaria de ler apenas esse texto aqui com vocês, que eu coloquei aqui, ó. Haviam estranhos na sala. Então por que estranho está no plural e o verbo haver está no singular? Esse texto aqui vai apenas repetir o que eu acabei de falar. Resposta: como estou batendo na tecla que o sujeito é inexistente, o sujeito é inexistente, ou seja, não existe sujeito. Ou seja, não existe. E se o sujeito não existe, o verbo haver não tem com quem concordar. O sujeito não existe e o verbo não tem com quem concordar. Por quê? Porque verbo só concorda com o sujeito. E neste caso, o sujeito não existe. Continuando. Já que o verbo sempre concorda com o sujeito, já percebemos que, se não aprendermos isso, não aprendemos concordância verbal. Temos aqui que, ao se estudar o verbo haver, aprendemos diretamente um dos tópicos de concordância verbal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente está estudando o verbo haver direito, a gente já está estudando concordância verbal. A gente nunca vai colocar o verbo haver no plural quando ele estiver significando o quê? Existir, ocorrer ou acontecer. A gente sempre vai colocá-lo no singular. Ainda que o termo que esteja do lado dele esteja no plural. Por exemplo, estranhos. Estranhos está no plural, mas o verbo haver está no singular. Havia estranhos na sala. Tá bom? Agora a gente vai ver o que acontece quando a gente substitui o verbo haver pelo verbo existir. Ou seja, quando a gente substitui o verbo haver por um de seus sinônimos. Neste caso, o verbo existir. Com isso, estamos entrando na nossa parte 2 da aula. Nossa segunda parte da aula. Então, quando a gente tira o verbo haver, arranca o verbo haver da frase e coloca o verbo existir, obrigatoriamente essas coisas vão acontecer. O verbo haver passa a ser intransitivo e aquilo que era objeto direto na frase anterior passa a ser sujeito na frase atual agora com o verbo existir. Quer ver? Vamos analisar aquela mesma frase arrancando o verbo haver e colocando o verbo existir. Veja só, existiam estranhos na sala. Neste caso, existiam estranhos na sala. Perceba que agora ficou existiam no plural concordando com estranhos. Por quê? Porque quando você retira o verbo haver e no lugar dele coloca o existir, o que foi que eu falei? Esse verbo aqui passa a ser intransitivo, ou seja, ele não permite o objeto direto, e estranhos que antes era objeto direto passa a ser sujeito. Olha só, é uma regra, pessoal. Coloca a lupa nesse tema. Esse verbo aqui passa a ser intransitivo, ele não permite o objeto direto, e aquilo que antes era o objeto direto, antes que eu falo é na frase anterior, havia estranhos na sala, esses estranhos aqui era o objeto direto.
Só que quando eu tiro o verbo haver e coloco o verbo existir, essa palavra estranhos passa a ser sujeito. Daí a gente entra no nosso princípio que a gente aprendeu na aula de hoje. O verbo, ele sempre concorda com quem? Responde aí pra mim. Eu tô ouvindo daqui e você respondeu, o verbo concorda sempre com o sujeito. É um princípio da língua. É um princípio da língua. O verbo sempre concorda com o sujeito. Então, se estranhos agora passou a ser sujeito, o verbo existir vai concordar com quem? Com estranhos. Então, estranhos está no plural. Então, o verbo existir vai para o plural. Entenderam? Então, o pulo do gato dessa aula é o seguinte: quando tu tira o verbo haver e substitui pelo verbo existir, aquilo que era objeto direto passa a ser sujeito, no caso estranhos, e esse verbo existir passa a ser intransitivo, ou seja, ele não permite nem objeto direto e nem indireto. Por isso que a palavra estranhos passa a ser sujeito, porque o verbo existir se torna verbo intransitivo. E o que é um verbo intransitivo? Sei que não é a aula de hoje, mas simplificadamente o verbo intransitivo é aquele que não permite objeto direto e indireto. Por isso que forçadamente a palavra estranhos se transformou em sujeito, tá bom? Você deve estar dizendo, eu já entendi, mas por onde eu devo começar a estudar português? É muito legal a forma como você explica, realmente diferenciado de tudo que tem aqui no YouTube. Então eu vou deixar aqui na descrição um link mostrando por onde tu deve começar e a importância do estudo do português para a tua vida como um todo. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho e deixar seu comentário com suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado.